Nós vamos trazer agora o nosso bate-papo, tá? Para você que nos acompanha, para você que acorda cedo, já está sempre ligado com a gente. Vamos trazer agora, na nossa primeira meia hora, né, da segunda hora, o procurador do Ministério Público do Trabalho, Edno Moura, que vem aqui apresentar a programação alusiva ao Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, de modo a sensibilizar e alertar para o problema, destacando o papel da sociedade na erradicação do trabalho escravo no país. Seja muito bem-vindo, seu Edno. O nosso muito obrigado pela participação aqui no nosso Comando Geral. Bom dia aos ouvintes aí do Comando Geral. É importante a gente estar tratando desse tema num dia tão importante para essa temática. Vai ser um dia muito representativo, procurador. Gostaria já de iniciar com a sua fala sobre a importância dessa data, né? Hoje, 28 de janeiro, um dia que traz esse alerta sobre uma realidade que ainda é presente no Brasil. Trabalho escravo, trabalho análogo à escravidão, a importância dessa data, o simbolismo que essa data tem. Pois é, o dia 28 ele traz essa possibilidade de refletirmos sobre esse tema, né? Ou seja, o trabalho escravo, quando a gente pensa em trabalho escravo, nos remete a uma situação que a gente imaginava que já tivesse erradicado, que não existisse mais aqui no Brasil, no Piauí, mas infelizmente é uma realidade ainda que nos atormenta, e por isso é importante essas datas, que são datas para reflexão, para que nós possamos estar mostrando que a situação ainda persiste, mas que possamos ainda refletir e nos revigorarmos para continuarmos enfrentando essa temática que, como eu mencionei, infelizmente ainda é muito presente aqui no nosso país. Procurador, bom dia ao Natan, bom dia ao Magela, bom dia a todos os ouvintes. A gente sabe que quando a gente fala em trabalho análogo à escravidão, certamente a gente não tem um mesmo modelo de escravidão como a gente tinha, obviamente, historicamente no Brasil, e que prevaleceu até 1888. Quais são as características hoje, né, que a gente pode considerar que são análogas à escravidão? Como é que ela se dá na prática, né? É a falta de direitos, enfim, como é que de fato, de repente até o cidadão, ele consegue se perceber ou perceber que alguém está de fato em um trabalho análogo à escravidão? Veja bem, é muito importante, você mencionou aí a situação de... porque o trabalho escravo hoje, que a gente chama de trabalho escravo contemporâneo, ele não é exatamente idêntico ao que nós tínhamos antes, mas nós temos muitas características que ainda persistem e que acaba servindo para configurar o trabalho escravo. Uma das situações que nós tínhamos anteriormente, na escravidão dos africanos que eram traficados para o Brasil, era a questão do alojamento da senzala. Então, antigamente nós tínhamos aquelas senzalas onde os trabalhadores que eram traficados ficavam alojados, que é uma situação muito semelhante à que a gente encontra hoje ainda, que são os alojamentos que a gente encontra nas fazendas, que a gente encontra nas áreas urbanas, que são situações que se assemelham muito ao que acontecia antes nessas senzalas. Uma outra semelhança que existe é a questão da corrente ou do grilhão. Então, antigamente, os escravos eles ficavam acorrentados, havia a figura dos jagunços, que impedia que esses trabalhadores pudessem se deslocar e ir vir livremente. E aqui há a necessidade, ou seja, são trabalhadores normalmente que têm pouca qualificação, que encontram um mercado de trabalho bastante hostil, que não é assimilado por esse mercado de trabalho, que não tem muita alternativa a não ser se submeter a essa situação, que também é uma espécie de corrente, um grilhão que aprisiona esses trabalhadores a essas situações, porque eles não têm muito o que fazer para tentar sobreviver de algum modo nesse cenário que eu mencionei. Mas existem outras situações que você pode configurar o trabalho escravo, configura mesmo o trabalho escravo hoje. É você não fornecer aquelas condições mínimas, né? Como água, alimentação adequada, como uma moradia, uma habitação, um alojamento que seja minimamente decente. Hoje o Código Penal brasileiro, que é o único instrumento jurídico que nós temos para tratar o trabalho escravo, ele fala em 4 hipóteses: no trabalho forçado, nas condições degradantes, na jornada exaustiva e na servidão por dívida. O mais comum aqui no estado do Piauí e no Brasil, e de resto no Brasil, antes já foi a servidão por dívida, hoje é as condições degradantes de trabalho. Para você ter uma ideia, em 2024, quando nós resgatamos
14 trabalhadores, e vários deles, infelizmente, na pavimentação, ligada à pavimentação de ruas nos municípios piauienses. Esses trabalhadores ficam alojados basicamente na mata, sem condição alguma, tendo que tomar água dos rios e córregos que ficam próximos a esses alojamentos. A partir do momento que o trabalhador ele é levado, digamos, para um sítio, uma chácara, uma fazenda, que ele é privado, né, de ter contato com quem ficou para trás, ou seja, família, é lhe tirado, digamos, os telefones, enfim, a partir desse momento que ele é privado de ter a sua liberdade de sair quando quer, de retornar, de ligar para alguém, já se compatibiliza já com uma escravidão, né? Exatamente. Aí nós temos o cerceamento, né, o trabalho forçado, que é uma das figuras previstas no Código Penal. Mas mesmo que o trabalhador ele tenha esta possibilidade de sair, ou seja, não há exatamente aquela impossibilidade física de sair, mas aquela que é forçada pela necessidade que esses trabalhadores têm, porque muitas vezes o que ocorre é o seguinte: trabalham alguns dias numa fazenda, e aí o trabalhador não quer ficar mais porque as condições não são exatamente aquelas que foram prometidas, né, para ele, mas eles não saem porque não recebem o período que trabalhou, então eles acabam sendo forçados a ficar durante mais tempo do que eles queriam ficar. O mau empregador sempre tem uma lábia, sempre tem um motivo para prendê-los no local, né? Exatamente, que eles acabam ficando. E muitos também não querem retornar. Nós temos aqui no Piauí uma característica também que é muito nossa do Piauí, que é a migração para outros estados. Então, os nossos jovens, por falta de oportunidade nos seus locais de origem, nos municípios, acabam migrando muito para outras atividades em outros estados. E muitos deles, nesta migração, mesmo chegando lá, não sendo aquilo que foi prometido, eles acabam insistindo com aquela atividade porque muitos não querem retornar de mãos abanando, de mãos vazias, sem nenhum tipo de recurso. Aí fica naquela esperança de que vai melhorar, né? E nunca melhora. E nunca melhora, é verdade. Agora, procurador, a gente falou de algumas situações relacionadas ao ambiente da agricultura, né, as fazendas, própria construção civil, mas há uma realidade também nos últimos anos de denúncias de trabalho escravo doméstico, né? Trabalhadores domésticos, pessoas que vivem 10, 20, 30 anos em uma casa, acabam não tendo seus direitos trabalhistas respeitados, têm a sua liberdade também, de certa forma, cerceada. É uma modalidade mais difícil de identificar esse trabalho que acontece dentro da casa, de um apartamento, o trabalho doméstico escravo? Exatamente. O trabalho escravo doméstico, ele é muito mais difícil do que o trabalho que a gente encontra em fazendas, em empresas, na construção civil, e ele é muito mais complicado de você enfrentá-lo. Por quê? Nós temos normalmente se cria uma afinidade, uma afeição entre a trabalhadora doméstica e os seus patrões. Essa trabalhadora, normalmente ela chegou muito cedo naquela família, ainda criança, adolescente, e vão incutindo na mente dessa pessoa que ela faz parte daquela família, ou seja, que ela integra aquela família, quando na verdade o tratamento que foi dispensado para esta trabalhadora e em relação aos outros membros da família é muito diferente. Toda vez que a gente encontra uma situação de trabalho escravo doméstico, normalmente os filhos conseguiram se formar, estudar adequadamente, e esta pessoa que se diz da família, ou incutiram na mente dela que ela faz parte da família, ela nunca estudou, não conseguiu se formar, e ela trabalha normalmente por alimentação e moradia, ou seja, ela não recebe salário, fica trabalhando a vida toda apenas pela alimentação e moradia. Desde criança, normalmente ela veio para aquele local a pretexto de estudar, mas ela ficou lá sempre trabalhando para se alimentar e por uma moradia, e assim ficou ao longo do tempo. É um trabalho forçado, fere também o que está previsto no artigo 149 do Código Penal. É mais difícil porque às vezes a própria trabalhadora não quer sair, porque ela formou um vínculo afetivo muito grande com aquela família, ela não consegue se compreender numa situação de trabalho escravo, porque ela também não presenciou, não teve uma outra vivência além daquela. Procurador, quais são os setores hoje que demandam mais atenção do Ministério Público do Trabalho relacionado ao trabalho análogo à escravidão? E só para complementar a pergunta, nos últimos anos a gente sempre via
a questão dos trabalhadores relacionados à palha de carnaúba, né? O porte da palha de carnaúba, principalmente na região norte aqui do estado, sempre demandou muita atenção do Ministério Público. Como é que está essa realidade hoje dos trabalhadores que trabalham nesse segmento e quais são os outros que continuam demandando uma atenção especial do Ministério Público do Trabalho? Veja bem, atualmente 3 atividades são as mais preocupantes. Uma, você mencionou, que foi a atividade, a cadeia produtiva da carnaúba. É uma cadeia importante aqui para o estado do Piauí, ainda é muito importante na nossa pauta de exportação. É importante para os trabalhadores porque no Piauí, no segundo semestre, praticamente nós temos essa atividade para que esses trabalhadores possam oferecer algum tipo de renda. É o período de estiagem, eles não conseguem plantar durante esse período, e a carnaúba sempre foi uma válvula de escape interessante. E eles acabaram sendo submetidos, nesta atividade importante do estado do Piauí, a trabalho escravo. Então, uma das atividades que nos preocupa em 2024, nós não resgatamos nenhum trabalhador, que foi um avanço. A gente tem feito um trabalho muito interessante no combate ao trabalho escravo na cadeia da carnaúba. A gente chamou as indústrias, as processadoras, para fazer parte desse processo. Implantamos com elas uma espécie de due diligence, ou seja, o monitoramento de cadeia produtiva. Foi um dos primeiros casos do Brasil de monitoramento de cadeia produtiva mais ou menos eficazes, que acabou dando certo. Vocês chamamos a indústria e vocês vão ter que monitorar a cadeia de vocês, para que nós possamos eliminar o trabalho escravo dentro dessa cadeia. Houve uma resistência inicial, mas depois a indústria acabou se convencendo de que havia necessidade de fazer isso, e eles estão fazendo esse monitoramento da cadeia. Precisa melhorar muitas coisas, mas o avanço foi que em 2023 nós resgatamos 86 trabalhadores na cadeia da carnaúba, e em 2024 nós não resgatamos nenhum trabalhador. É um processo, está se mostrando exitoso, é uma cadeia que a gente tem conseguido muitos avanços. Nós temos problemas hoje, principalmente na extração de pedra. E por que nós temos problema na extração de pedra? Porque essa pedra, que é extraída de vários locais clandestinos aqui no estado do Piauí, de norte a sul, ou seja, não existe um lugar do estado do Piauí em que as pessoas não tenham aberto nas suas terras uma pedreirazinha clandestina. O que elas fazem? Tem uma terra, a terra o local lá tem muita pedra embaixo, no subsolo, e eles vão cavando e aí vão extraindo pedra. Essa pedra ela vai ser utilizada na pavimentação dos municípios piauienses. Então nós estamos trabalhando agora para tentar ver se a gente faz uma espécie de monitoramento dessa cadeia, chamando a responsabilidade do estado do Piauí e dos municípios, para que eles possam também evitar esse tipo de situação. Em 2024, nós resgatamos 14 trabalhadores no estado do Piauí, 12 foi dessa atividade de pavimentação em paralelepípedo aqui no estado do Piauí. E uma atividade que nos preocupou, mas também houve avanço agora, é a atividade de produção de grãos. Sempre nós temos uma preocupação com essa atividade no Cerrado, mas numa atividade específica, que é sazonal, que é a atividade de catação de raiz, que ocorre quando você abre aquelas áreas para plantio. Então você desmata com aqueles correntões e depois você precisa de trabalhadores para poder recolher as raízes que vão ficando. Então era uma atividade também que no ano passado nós tivemos, em 2023 houve alguns resgates, e em 2024 não tivemos mais resgates. Então essas são as atividades. Em 2025 nós vamos continuar monitorando muito bem essas cadeias produtivas, essas atividades, para verificar se o que ocorreu em 2024, os avanços de 2024, foi apenas um descanso em relação ao trabalho escravo, ou se a coisa realmente melhorou e a gente tem um avanço consistente nisso. Hoje, dia 28, é o Dia Nacional de Combate, né, a esse trabalho escravo, e daqui a pouco vai ter aí então a solenidade alusiva a tudo isso lá na 22ª Regional do Trabalho. O que será apresentado nessa reunião? Pois nós vamos fazer, na verdade, uma distribuição de folder, de panfletos ali em frente ao Tribunal Regional do Trabalho. Vamos também ter um momento lá de divulgação das medidas de combate ao trabalho escravo. Esse ano é particularmente importante porque nós completamos 30 anos no Brasil da política pública de enfrentamento ao trabalho escravo. Ou seja, começou em 1995, era uma política baseada até hoje, infelizmente ainda, na repressão, ou seja, no resgate, na punição, resgate e punição, mas isso a gente já viu que não é suficiente. Nós precisamos de medidas preventivas e de medidas de atenção a essas vítimas depois que ocorre o resgate. A gente está tentando melhorar essa política nesses aspectos, mas nós temos coisas importantes. Nós temos hoje são 30 anos da política
o Brasil acabou tendo que reconhecer a existência de trabalho escravo aqui por força de uma condenação numa Corte Internacional de Direitos Humanos. Ou seja, o Brasil resistiu demais a reconhecer a existência de trabalho escravo aqui. Em 1995, finalmente reconheceu. Depois de uma condenação em 1994, nós estamos com 30 anos. Então é importante. No estado do Piauí, nós criamos esse ano também a COETRAI. Finalmente criamos uma COETRAI aqui, que é uma comissão que é formada por diversos órgãos, inclusive órgãos repressivos do governo federal, como a Polícia Federal, como o Ministério Público Federal, como o Ministério Público do Trabalho, para enfrentar o trabalho escravo. Então, esse ano nós tivemos, efetivamente, uma medida de avanço aqui no estado do Piauí para tentar incluir essas políticas preventivas. E nós lançamos o nosso terceiro plano estadual de combate e enfrentamento ao trabalho escravo, também em 2024, que também mostra o avanço dessa política aqui no estado do Piauí. Então, temos algumas medidas para comemorar, mas temos que nos manter alerta. E um outro ponto de comemoração é que houve uma redução no número de trabalhadores resgatados em 2024 em relação aos anos anteriores. Como é que está o panorama do Piauí na questão de resgates, nesse trabalho de combate à escravidão em relação aos outros estados do Brasil? Veja bem, em 2022 o Piauí foi o terceiro estado da federação que mais resgatou trabalhadores, para termos uma ideia. Então e foi o primeiro do Nordeste. Somando os estados do Nordeste, o segundo e o terceiro colocado, eles não alcançaram o número que o Piauí teve de resgates. Em 2023, o número de resgatados foi altíssimo. O Piauí também acabou ficando em quinto lugar no Brasil e primeiro do Nordeste novo em número de resgatados. Então, agora em 2024, nós tivemos uma redução significativa. No Brasil, acabou tendo uma redução também. Nós resgatamos praticamente metade em 2024 do que nós resgatamos em 2023. Então, houve uma redução em todo o Brasil. O Piauí acompanhou essa redução, o número realmente ficou muito abaixo dos outros anos. Então, a gente espera que isso seja efetivamente resultado de um avanço de uma política de enfrentamento ao trabalho escravo que está trazendo essas reduções que são muito importantes para todos os órgãos. O Ministério Público do Trabalho, por exemplo, não quer apresentar números de resgates a cada ano. Quer aqui vir falar para todos que houve uma redução, que o Piauí está avançando e que agora nós temos condições efetivamente dignas de trabalho em praticamente todo o estado para esses trabalhadores. O Piauí é um estado grande, obviamente, 224 municípios. Acredito que é uma dificuldade também para o Ministério Público do Trabalho em relação à estrutura que ele tem em ocupar todo esse território. Nesse sentido, acredito que as parcerias são fundamentais, né? O Ministério Público do Trabalho, a gente também tem o Ministério do Trabalho, né? Que tem lá um corpo de auditores. Existe o próprio Ministério Público que talvez pode, enfim, o senhor pode explicar melhor se ele pode contribuir com o trabalho do Ministério Público do Trabalho, além de outras instituições, né? Como os sindicatos, enfim, outros representantes de trabalhadores. Como é que está o relacionamento institucional do Ministério Público do Trabalho no Piauí? Quais são os principais parceiros? De repente, quais são as instituições que podem, de repente, apresentar um termo de cooperação? Como é que está o relacionamento institucional do Ministério Público aqui no Piauí? É muito importante isso, porque para você enfrentar o trabalho escravo, obviamente que um órgão, para enfrentar qualquer tipo de mazela que nós encontramos aqui na sociedade, nenhum órgão por si só, ele vai conseguir resolver se não for uma atuação em rede, uma atuação em parceria com outros órgãos do próprio poder público e também com a sociedade civil. Então nós temos uma parceria muito importante com o próprio Ministério do Trabalho e Emprego, que é fundamental para que nós possamos avançar no combate ao trabalho escravo. E nós temos uma parceria também, que já é uma parceria de sucesso, com os órgãos de repressão, com o aparato policial da União. No caso, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Então, todas essas ações, elas contam com a participação da Polícia Federal ou da Polícia Rodoviária Federal, do Ministério do Trabalho, do Ministério Público Federal também, que tem uma participação importante, porque o que acontece? Na verdade, dentre as punições que nós temos punição na esfera civil, na esfera administrativa, na esfera trabalhista e na esfera penal. E a competência para julgar crime de trabalho escravo é da Justiça Federal, não da Justiça Estadual. Por isso que a parceria maior neste aspecto é com o Ministério Público Federal e não com o Ministério Público Estadual. E mais com os aparatos policiais da União do que com os do Estado. Mas também nós temos uma parceria também com o Estado, nós temos a Defensoria Pública do Estado participando, e agora nós estamos estendendo estas parcerias para a sociedade civil, para os órgãos estaduais também, porque nós precisamos incluir na política pública prevenção e atenção a essas vítimas. Antes nós tínhamos um olhar focado quase que exclusivamente para a repressão. E aí o que acontecia? A gente resgata, e às vezes não tem uma redução. Para você ter uma ideia, neste ano, nós resgatamos 2 trabalhadores
2 vezes. Rapaz, ou seja, o cara acabou voltando. E em lugares distantes do Piauí, ou seja, um em Monte Alegre do Piauí, no extremo sul, e outro em Boa Hora, ou seja, aqui no norte do Piauí. São trabalhadores que migram muito e que acaba acontecendo isso. Isso não é tão incomum. Então a gente está tentando incluir nessa política prevenção para que nós possamos depois dar alternativa a essas pessoas para que elas não tenham normalmente que estarem tendo que submeter a essa situação. É aquele, né, que a gente comentou anteriormente, que vai na esperança de que, não, dessa vez eu acertei, vai mudar, vai melhorar, vai ser diferente, e acaba caindo na mesma cilada, né? Bom, conversamos aqui com o procurador do Ministério Público do Trabalho, Edno Moura, né? Temos que encerrar, infelizmente, nosso bate-papo muito produtivo, mas ele tem aí, né, essa solenidade. Então, suas considerações finais, para que o senhor não se atrase para a solenidade daqui a pouco. E os canais, procurador, para quem quiser fazer alguma denúncia, ter mais informação sobre, enfim, as questões relacionadas ao direito trabalhista, enfim, fique à vontade para informar a nossa população. Pois é, o avanço que nós experimentamos no combate ao trabalho escravo nos últimos anos, ele foi fruto muito da colaboração e da participação da sociedade. Então é muito importante que as pessoas continuem fazendo as denúncias. Nós temos os nossos canais tradicionais. Você pode fazer a denúncia pelo Disque 100, você pode fazer a denúncia entrando no site do Ministério Público do Trabalho. Basta você colocar em qualquer site de busca MPT, Piauí, que aí você vai ser direcionado para o nosso site, e lá você vai ter um link que vai estar já aberto de imediato para que você possa fazer a denúncia, e pode fazer pelo WhatsApp, já que é o mais fácil de ser feito. Nós temos um telefone que é 869-9544-7488, que pode ser feita essa denúncia, que as denúncias de trabalho escravo, elas são apuradas com prioridade absoluta, ou seja, fazendo a denúncia a gente já checa se aquela situação efetivamente configura trabalho escravo ou não. É importante que as pessoas façam a denúncia com o máximo de informação possível sobre a situação, para que a gente não perca muito tempo fazendo essa checagem e efetivamente se depare com essa situação. Então, a participação da sociedade é importante. É importante também que nós reflitamos muito sobre esse tipo de situação, para que todos possam contribuir efetivamente com a erradicação dessa mácula social que nos persegue e que, infelizmente, continua ocorrendo aqui no estado do Piauí, e que a gente espera debelar nos próximos anos de forma definitiva. Então, o nosso muito bom dia, o nosso muito obrigado ao procurador Edno Moura, trazendo essas informações, né, de tudo que está acontecendo, fazendo na realidade uma prestação de contas aí do que foi feito na Procuradoria em referência ao benefício dessas pessoas que são tratadas como escravas. Doutor, o nosso muito bom dia, o nosso muito obrigado, uma excelente confraternização lá, e que esse trabalho com certeza continue firme e forte em prol dos nossos trabalhadores, que muitas vezes são enganados. Muito obrigado, eu agradeço e espero que a gente consiga efetivamente evoluir mais ainda.